Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você for ver esse vídeo. Eu já tinha gravado um vídeo aqui pra vocês explicando, né, como que foi a descoberta dessa segunda gestação, como que tá sendo pra mim, né, a ideia da vinda de um segundo filho. Porém, gente, eu excluí o vídeo. Sim, fiz essa proeza, apaguei o vídeo, já estava editando, fui lá e apaguei. Mas tô aqui novamente pra trazer pra vocês, é isso aí, né? Então vamos lá. Gente, como que eu descobri? Eu tinha uma viagem pra fazer um dia depois, né? Então um dia antes dessa viagem, eu fiz um teste que foi onde eu descobri, né? E por que eu fiz esse teste? Foi mais por desencargo de consciência. Eu vim há alguns dias tendo alguns sintomas, na verdade um único sintoma que foi um enjoo, né? Que eu cheguei a vomitar, se eu não me engano, apenas uma vez. E aí, devido a isso, e por a minha menstruação estar atrasada, porque minha menstruação estava atrasada, acho que já tinha uns 3, 4 dias que ela estava atrasada, eu resolvi fazer o teste, né? No dia em si, eu não me lembro se eu passei mal, se eu tava ruim, eu não consigo me lembrar. Mas aí eu fiz o teste, e quando eu fiz o pedido do teste, que vieram me entregar, né? Se eu não me engano foi entregue, meu marido saiu. Pelo que eu me lembro, ele saiu. E aí, nesse meio tempo, gente, que ele não chegava, eu não conseguia esperar. Aí eu fui fazer o teste. Só que quando ele chegou, eu estava no banheiro. Se eu não me engano, eu já tinha feito. Só que eu tava lá quietinha. Por quê? Porque eu fiz, gente, eu fiquei nervosa. Eu estava nervosa, sabe? Na hora que eu vi ali, pensei em muitas coisas. Foi um mix de sentimentos. Então, assim, antes de eu fazer o teste, eu achava que lá no fundo que eu não estaria grávida, né? Então era algo assim mais pro não do que pro sim. Então quando eu vi, a ficha não caiu, mas o nervosismo bateu, entende? E aí eu fiquei bem nervosa, eu fiquei quietinha lá, e aí quando ele chegou eu fui conversar com ele, eu contei, né? E assim, a nossa ficha parece que naquele dia não caiu. Na verdade, parece que até hoje não caiu muito bem a ficha, sabe? Parece que não é real. Mas não no sentido de ser algo ruim, não é isso. Mas é que foi uma loucura, gente. Parece que até agora, como a gravidez desde o início foi muita correria, né? Assim, no dia que eu descobri a gravidez, no mesmo dia que eu descobri a gravidez, eu fiquei muito nervosa e aí eu fui pro hospital porque não tava me sentindo muito bem. E aí lá eu vi que eu tava com a pressão alta, deu bem alterada, né? Muito alterada no dia. Então, assim, já desde o primeiro dia foi uma correria, sabe? Foi uma loucura. E aí que eu tinha essa viagem pra fazer, né? Uma viagem a compromisso, não era uma viagem à toa. E eu tive que cancelar a viagem, né? Porque como deu pressão alta no dia que eu descobri, e eu fiquei, também não consegui dormir, né? Porque eu fiquei ansiosa, não teria como eu ir, porque eu teria que acordar de madrugada, não teria como eu ir. Então eu cancelei. E logo depois disso eu já comecei a fazer os pré-natais, né? Tudo certinho. E foi isso, gente. A descoberta foi basicamente isso. Foi um dia aleatório que eu estava aqui e, né, por a menstruação estar atrasada e ter um enjoo, estômago ruim, né? Eu acordava já com o estômago ruim. Fiz o teste e aí, positivo. E é isso. Agora eu tô com... E no processo também. E sobre como que está sendo pra mim, né, essa ideia aí da vinda do segundo filho, né? Eu falo filho por conta do bebê, né? Mas eu ainda não sei se é menino ou menina. Então, assim, gente, como que tá sendo pra mim? Olha, não vou mentir. Mentalmente tá sendo bem difícil. Não que fisicamente não esteja, mas principalmente mentalmente, gente, porque como eu já tenho um filho, né, o sentimento, principalmente lá no início, era como se eu estivesse perdendo uma parte do meu primeiro filho, né, porque está vindo outro. Então, é muito mais medo pelo que virá, sabe? É medo de não conseguir amar o segundo filho como eu amo o primeiro. É medo também de como que vai ser as coisas, né? Também com relação à adaptação do meu primeiro filho, como que vai ser, né? Quando vê o irmãozinho ou a irmãzinha. Lá no início, quando eu descobri, foi notado, assim, um ciúme da parte
do meu filho mais velho, ele é pequenininho, não entende muito bem ainda. Mas agora, gente, tá uma bênção, graças a Deus, sabe? Ele conversa com a barriga, com o neném, quer até que o neném responda, né? Mas ele não entende, que não tem como responder. Então ele se comunica, né? Com o bebê, beija a barriga, muito fofinho. Então, quanto a isso, graças a Deus, tá sendo tranquilo. Né? Só foi lá no início mesmo que eu notei assim, que a gente notou, né? Um pouquinho de ciúme. Mas faz parte, é super normal, né? Então, pra mim, assim, tá sendo uma gestação bem diferente mesmo. E aí eu penso até em trazer pra vocês um vídeo, né? Contando tudo, assim, tudo que der, né? Pra tá falando de como que tá sendo realmente, assim, não com relação à ideia da vinda do segundo filho, né? Mas como que tá sendo a gestação, com relação a pré-natal, a exames, essas coisas, sabe? Então, se vocês quiserem que eu traga sobre isso, comentem aí, né? Falem aí pra mim, que aí eu falo aqui pra vocês, tá bom? É isso, gente, é mais assim, um medo do que virá, né? Mas quanto a isso, não temos o que fazer, né? Só Deus sabe, e eu acredito muito que Deus manda um filho quando Ele quer, né? Então, pela permissão de Deus, então vai dar tudo certo, eu acredito assim, eu entrego nas mãos de Deus, eu tenho medo de não dar conta, né? O medo maior também é de não conseguir amar, né? Porque eu vejo até isso na internet, algumas mães que falam que também passaram por isso, né? Que quando elas têm um segundo filho, que tá vindo um segundo filho, elas têm esse medo. É como se passa pela cabeça, né? Como se a gente não fosse conseguir amar, né? E eu acho que isso é só vivendo que a gente vai ver que sim, que amaremos igual, né? Tem gente que fala que não, que amor de mãe é diferente de um filho pro outro, mas eu acredito que não, gente. Quando a gente ama um filho mesmo, principalmente quando a gente é uma boa mãe, né? Todas nós temos os nossos defeitos, mas quando nós somos boas mães, né? É natural esse sentimento. Então eu acredito que vai ser natural, mas que a gente fica com medo, a gente fica. Eu, pelo menos, tenho muito medo com relação a isso. E essa questão também do tempo, né? Porque eu sei que com o segundo filho, não tem como o tempo, a maior parte do tempo, ser só para o primeiro filho. Então, vai ter que ser dividido, né? Vai ter que ser mais atenção pro segundo filho. Então, eu fico pensativa também sobre isso. E quando a gente já tem, né, um filho, porque assim, a gravidez do meu primeiro filho, gente, eu falo que foi muito diferente, sabe? Pelo menos na minha percepção foi muito diferente. E uma das grandes diferenças é que quando a gente tem um filho, a gente vai ter aquele primeiro filho, a gente tem mais tempo assim, né, pra sentir as coisas, pra sofrer, pra chorar, ou pra simplesmente não fazer nada. Já quando a gente já tem um filho, está grávida do segundo, né, é mais complicado porque a gente não tem aquele tempo, né? Então também é mais difícil com relação a isso. É aquele tempo que você teria às vezes para ficar mais deitada, ou simplesmente passando mal, ou simplesmente não fazendo nada. Enfim, seria diferente, né? Mas como já tem um filho, e graças a Deus por isso, isso acaba meio que sendo difícil, né? Querendo ou não. Então é mais complicado assim conciliar isso, né? Porque às vezes a gente não tá bem, a gente tá bem ruim, Malemar consegue levantar da cama. Nessa gravidez do meu primeiro filho, eu já achava que eu tinha muito enjoo. Nessa, então, veio para derrubar a barraca de uma vez, né? É muito mais enjoo, né? Pelo menos assim na minha percepção é isso. Parece que eu tô passando muito mais mal, pelo menos estava, né? Agora já melhorei. Então é isso, gente. Não foi um vídeo tão longo, eu quis mesmo trazer de uma forma mais breve, né? Pra não enrolar tanto, pra não tomar muito tempo. E se vocês quiserem mais sobre a gravidez, comentem aqui. E se vocês quiserem outros tipos de conteúdo, outros tipos de vídeo, também deixa aqui sua sugestão, sua dica, né? Sua ideia. E é isso, tá bom? Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui.
Curte, comenta, compartilha. Acho que eu não falei antes, né? Então tô falando agora. Então, se possível, por favor, curte, comenta e compartilha, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser.